Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para o 70º ponto em questão. Rotas de fuga, fuga para explorar. Neste 70º ponto em questão, apresento o 3º episódio da série Rotas de Fuga. São 4 episódios onde penso alto sobre os desafios do caminho iniciático, segundo a antropóloga belga Christiane Grover, estudiosa da tradição Mani. Afinal, pergunto eu, como perceber nossas rotas de fuga diante da impotência da qual padecemos? Você também foge para explorar? É uma série sobre resistir no contemporâneo, a partir, claro, desse livro da Christiane Grover. Nós começamos com fuga para dentro, depois fuga para fora, agora fuga para explorar e, no próximo ponto em questão, fuga para relativizar. Também temos uma outra série aqui no canal, a partir da Grover, que traz a dor de ser contemporâneo. E logo em seguida, vou continuar com ela. Gente, eu adoro. Eu vou continuar com ela. Da agora, o mistério do bem e do mal. São assuntos que são prementes. Assuntos que nós devemos estar atentos. Então vamos lá, para o fuga, para explorar. Um conceito de fuga. Nesse conceito de fuga, eu queria trazer um derivado, fugazes. Tem a ver com esse explorar. De que maneira? As redes sociais sofrem de uma falta de memória. Essa falta de memória, ela não é ingênua, ela é um aparelho político. Por quê? Porque a política ela é feita de memória. Se você não tem memória, você não tem como avaliar o que está acontecendo com você. A falta de memória que esse excesso de exploração produz. E o que isso tem a ver com a nossa rota de fuga e explorar? Tem justamente porque é a exploração de uma situação a que todos nós somos submetidos. Uma pergunta que faz fugir. A rota de fuga está sob o signo da impotência. O que a gente pode fazer com essa impotência? A primeira coisa que a Grover nos convida a fazer é ficar um pouco nessa impotência. Experimentar a dor dessa impotência e não partir para a fuga. Por quê? Porque a fuga, e a gente está vendo aqui, a gente já teve a fuga para dentro e a fuga para fora. Agora, a gente está na fuga para explorar, tirar proveito de uma situação. Isso é muito típico do modo de subjetivação na qual estamos submetidos. Então, eu vou ler uma exploração. Tirar vantagem da situação. Pensa-se assim, eu estou impotente, eu não posso mudar essa situação, mas eu posso tirar vantagem dela. É uma das mais feias, né? Fugir para dentro, fugir para fora, até relativizar, mas explorar a impotência. Diz assim, na terceira rota de fuga, é negada a possibilidade de modificar algo na situação, mas não a possibilidade de tirar vantagem
vantagem dela. Em todo lugar possível surge uma negociação que também traz vantagem ao outrem. A mudança é reduzida a uma busca de vantagem. Uma vez reconhecida a vantagem, estamos prontos a fazer algo. Se algo não é mais vantajoso, é descartado. Lança-se o olhar em busca de novas chances. O consumismo desenfreado e o darwinismo social são exteriorizações dessa rota de fuga, diz nossa autora Cristiane Gruvet. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela estava se queixando, né? Como é que os meteorologistas não davam a responsabilidade dos efeitos do clima para o antropoceno. Eu fiquei pensando, falei com ela, que esses modos de subjetivação são um aparelho tão arraigado em nós que nós nem percebemos mais. Então, quando eu atribuo ao clima a culpa de estar desregulado, eliminando o quem? Os poderosos que estão destruindo o planeta. Quem está destruindo o planeta são os poderosos, não é a gente com o nosso lixinho, não é a gente com o nosso carrinho, são as grandes emissões que estão vinculadas aos modos de subjetivação do aparelho capitalístico. Então, eu fiz uma lista. Efeitos dos modos de subjetivação capitalistas. Tudo tem de virar produção. Toda produção é vendida, clicada, visualizada. Há um combo. Memória em movimentos fugazes, quase imperceptíveis. Bom, como aquele escapa, você põe uma história, aquele escapa em 24 horas, você não consegue mais resgatar aquilo. A pessoa não consegue mais lembrar o que é. Aí ela fica procurando outra coisa. É um aparelho. Aplicativos, redes, encontros sociais são todos desvitalizados e desvitalizadores. A cada dia, a gente tem uma maior possibilidade de ser autores de uma realidade não compartilhada. Uma observação. Existem variações e associações. A rota de fuga, diz a Cristiane Gruvet, representa sempre uma maneira própria, individual de reação. Uma direção que cada um pode fugir. Evidente que ela selecionou 4, mas existem várias rotas de fuga. E nem sempre a gente escolhe uma só. Muitas vezes a gente associa as rotas de fuga. Lembrando que a rota de fuga, ela é uma saída, eu não digo fácil, mas é uma saída que a subjetividade encontra de dar conta daquela impotência. Porque qualquer pessoa que circule pelo mundo hoje vai se sentir absolutamente frustrado e impotente. Mas, como a gente estava falando, quer ver? Nesse último item, a cada dia, uma maior possibilidade de nós criarmos uma realidade própria não compartilhada. O que isso significa? Significa que na sua timeline, na sua rede, a depender daquilo que você faz, você pode nunca encontrar nada além de receitas, de bolo, de dicas de vestimenta. Porque a gente tem a ilusão de que aquilo que a gente está vendo é o que todo mundo está vendo, e não é. Uma tragédia pode estar acontecendo debaixo do seu nariz e você não vê. Aí aparece uma coisa e você diz, isso é Bollywood, isso não existe. Por quê? Porque você não vê. Há anos, quando a gente ainda assistia televisão, e tinham só 3 canais, há muitos anos, né, gente?
todos assistiam a mesma coisa, manipulada. Mas as mídias proliferaram, mas a manipulação continua igual. E é disso que a gente está falando aqui, nesse ponto em questão, de nós estarmos fugindo para explorar, mas que, de fato, quem está sendo explorado somos nós. Antes do fim, fazer parte. Eu vou até aumentar aqui para vocês verem que beleza. A Patrícia Santos, lá de Lisboa, escutando o nosso ponto em questão, desenhou suas linhas de fuga. E ela mandou uma mensagem tão carinhosa para mim que eu vou ler para vocês. É como eu sinto todas as violências que são banalizadas, diz a Patrícia, desde Portugal. Como espectadora, testemunha e impotente. Uma espécie de espiral. E depois, diz ela, olhar o horizonte, criar uma rota, um plano, para fazer um bocadinho melhor para alguém. E penso que mesmo com o coração arrasado, diz ela, diz ela assim, a Nina aparece com um sorriso do tamanho do universo, com palavras positivas, mesmo que sejam duras. Ai, obrigada, gente. Olha, às vezes, vou falar, não é fácil ficar aqui. Também não quero, sabe, negativar demais. Mesmo diante de tudo que a gente assiste, ainda tem crianças sorrindo. Agora mesmo eu parei para escutar uma criança que passou aqui na estrada, tagarelando, falando, rindo. É gostoso. E para vocês, apoiem, tá, gente, a produção de conhecimento. Tem um botão aqui no YouTube que é o Valeu. Depois que você assiste a gravação, você clica ali e manda uma coisinha. Por quê? Para a produção de conhecimento, para o apoio. Eu não sobrevivo de outra coisa que não seja do afeto, do carinho, mas também do financeiro que vocês sustentam. Sustentam aqui o canal, que a gente está com quase 6 mil inscritos e muitas membros. Quase todas mulheres, porque o nosso lugar é esse, pesquisa em artes manuais, em todo o entorno da casa e a resistência do viver. Então, tudo que está aqui no ponto em questão também está lá no site, www.ativismodelicado.arte.br. Quero agradecer demais, em especial, vocês que deixam um comentário aqui, eu leio tudo, respondo tudo. Fico aqui, eu faço no maior gosto para a gente poder fazer, né, desse ambiente que recebe tanta coisa ruim, também o nosso afeto, o nosso carinho, as coisas boas que a gente pode produzir juntas. Agradeço demais. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.